pelo menos 10 questões de estatuto e código de ética da OAB. São 2 ou 3 leizinhas, pessoal. Isso aqui é importante por quê? Porque você tem que fazer uma prova não com 100 questões, você vai fazer uma prova com 90 questões. Por quê? Porque as 10 de estatuto e da parte lá do código de ética da ordem, essas 10 questões vocês têm que acertar pelo menos 9. Então, tem que dar uma caprichada no estudo nessa parte do código de ética, do estatuto da ordem. Por quê? Porque são questões, não vou dizer simples, que são questões fáceis, não, mas o tempo de estudo, o tempo de dedicação para essa disciplina, essa parte da matéria, é muito menor do que o tempo, por exemplo, para estudar direito civil. Eu sou professor de direito civil aqui do curso. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você for fazer um estudo razoável de todo o direito civil, são 7 volumes. Pegar qualquer curso de direito civil, desses tradicionais, né? O Caio Mário, Orlando Gomes, o Venosa, o Carlos Roberto Gonçalves, o Silvio Rodrigues, qualquer livro tradicional, se vocês pegarem um curso completo de direito civil, que é o recomendável para fazer o estudo, você vai ter que estudar 7 volumes. É bastante coisa. Né? Claro, você não está estudando só para o exame, você está estudando para a tua vida também, mas de qualquer forma, vamos fazer o seguinte, vamos garantir aquelas 10 questões de ética e estatuto da OAB, assim, caprichando no estudo, né? Deixando a coisa assim muito clara para vocês. É importante ter isso de forma aí memorizada, decorada. Eu sei que vocês vão ter aqui a ajuda do professor Taverna, que é um baita professor na parte de ética. Vocês ainda não tiveram aula com ele, mas vão ter aula com ele, né? Vocês vão verificar como essa parte pode ficar interessante, engraçada, prazerosa com esse professor, mas de qualquer forma, eu preciso também da tua ajuda, você precisa da tua ajuda, você precisa, né, dessa motivação de estudar essa parte, que não é uma parte muito difícil não, e não é uma parte tão extensa assim não. Uma outra observação importante também, ainda para a primeira fase, é a seguinte, você tem que estudar todas as matérias. Você vai estudar todas as matérias. Não adianta deixar matérias de lado, tem que estudar todas as matérias, especialmente as matérias que são as mais importantes. Quais são essas mais importantes, professor? As mais importantes que vocês tiveram na faculdade. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, processo penal, trabalho, processo do trabalho, tributário, comercial, enfim, as matérias, né, que são aquelas que você acaba tendo um número muito maior de aulas, né, nessas matérias. Tem que dar uma olhadinha também aonde? Tem que dar uma olhadinha também em direito internacional, sempre cai em 2 questões de direito internacional, dá uma olhadinha em Estatuto da Criança e Adolescente, cai 1, 2 questões, dá uma olhadinha também no Código de Defesa do Consumidor, sempre cai em 2 ou até 3 questões de CDC, enfim, matérias que são também importantes. Mas, pessoal, estudar todas as matérias, fazer um estudo caprichado. Mas quando você for fazer um estudo de todas as matérias, o que é importante também? O importante é você saber selecionar uma bibliografia objetiva. Eu vou dizer para vocês com toda honestidade, e se alguém disser algo diverso do que eu vou falar agora, provavelmente está enganando vocês ou está mentindo. O curso aqui, como qualquer curso, não funciona se vocês não estudarem. O curso aqui é um curso que indica o caminho, que mostra a direção, que é um facilitador. O curso aqui é um curso que te dá uma linha, que te indica, vai por aqui, cuida com isso, olha, esses temas são os temas mais importantes, né? Estuda mais isso. Mas o que é mais importante, além das aulas, além de todo, né, o esforço aqui dos professores, é o teu estudo particular na tua casa, é você sentar, abrir um livro, dar um jeitinho, né, no final de semana, conseguir um horário durante a semana. Eu sei que todo mundo trabalha, tem estágio, tem outras atribuições, tem que cuidar também muitas vezes de família, né, tem que colocar muitas vezes, né, o leitinho lá das crianças em casa, mas nesse período de estudo é muito importante que vocês consigam separar um tempo para vocês, aquele tempo prazeroso, sem alguém incomodando, né? Pede licença para pai, para filho, para cônjuge, para namorado, para namorada, olha, essa 1 horinha por dia é minha e eu vou me dedicar bastante. Agora, nesse período de estudo, é importante que vocês selecionem uma bibliografia boa,
uma bibliografia objetiva. É claro que na graduação, quando você está estudando, por exemplo, Direito Civil, você procura fazer um curso bastante amplo, estudar coisas muito interessantes, muito, digamos assim, teóricas, pegar vários textos, vários artigos. Agora, para o exame de ordem, é importante que você esteja focado. Portanto, é importante que você vá atrás de bibliografias bem objetivas. Né? Bibliografias são os cursos, são, né, alguns livros de síntese, enfim, não vou estudar, vou dar um exemplo que não é talvez um exemplo muito bom, mas marca um pouco a diferença. Eu não vou agora, para o exame de ordem, estudar direito constitucional pelo Canotilho. Eu, como professor de Direito Civil, eu indico o Canotilho para os meus alunos, faço os alunos lerem algumas partes da obra do Canotilho, mas agora aqui no curso, né, focado especificamente para a tua prova de constitucional, é importante que você acabe trabalhando com os manuais numa linha um pouco mais, digamos assim, tradicional, mais objetiva, livros que são focados para concurso. Isso é importante. Por quê? Porque você vai fazer um concurso público. Se você estivesse fazendo mestrado ou doutorado, o exame de mestrado, doutorado numa universidade, em qualquer universidade, eu te indicaria uma outra bibliografia de acordo com a banca, de acordo com os seus avaliadores. Então, quero ser bem compreendido aqui. O que eu estou dizendo para vocês? Nesse exame, o exame tem um perfil, né, ainda que tenha sido modificada a instituição, mas é o perfil de selecionar advogados. Se é o perfil de selecionar advogados, tem que ter essa ênfase um pouco mais técnica mesmo, tem que ter essa ênfase um pouco mais objetiva. Então, nesse sentido, me parece absolutamente fundamental você escolher uma boa bibliografia objetiva, técnica. Além de fazer aquele estudo caprichado para o Estatuto da Criança e Adolescente, e além de fazer um estudo caprichado em todas as matérias, olha que observação importante que eu vou fazer agora. Quando você estiver estudando para a primeira fase, você também tem que estar já pensando na segunda fase. Como assim, professor? Olha, você já tem que definir sim, se você vai fazer a prova, a prática em civil, a prática em penal, a prática em tributário, a prática em comercial, a prática em trabalho ou a prática constitucional. Você tem que saber qual prática você está querendo, ou a prática de administrativo, são 7. Né? Você já tem que estar focado, você tem que estar sabendo, olha, eu quero tal área. Por quê? Eu vou fazer civil. Eu defini que eu vou fazer civil. Então, se eu vou fazer civil, eu vou caprichar um pouquinho mais, já na primeira fase, na disciplina de civil e processo civil. E olha como isso te ajuda. Geralmente, caem 8, 9 questões de civil. Geralmente, caem 8 até 9 questões de processo civil. Se você fez um bom estudo em ética e estatuto da advocacia, se você caprichou no teu estudo de civil e processo civil, você já tem algo em torno de praticamente 30 questões. E não dá para esquecer. Quantas questões você tem que acertar? 50 questões. É evidente que você não vai acertar, provavelmente, 100% de cada uma das provas. Mas se você caprichou no teu estudo de civil e processo civil, quando você já estava se preparando para a primeira fase, você já garantiu um número muito grande de questões. Você pode se dar o luxo de errar um pouquinho mais em outras matérias. O que eu estou falando aqui tem que ser bem compreendido. Eu quero que vocês estudem todas as matérias. Mas o que eu estou dizendo aqui? Está estudando para a primeira fase, começar a se preparar também para a segunda. Também por quê? Porque a segunda fase, você vai ter um período de estudo entre a primeira e a segunda fase. Geralmente, são algo em torno de 4 a 6 semanas da primeira para a segunda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você for estudar para qualquer matéria, qualquer prática, 4, 5, 6 semanas é muito pouco. Então você tem que já estar preocupado na segunda fase também. A prova não é primeira fase e depois segunda fase. Não, a prova é primeira e segunda fase. Portanto, tem que estar se preparando para a primeira e tem que estar também se preparando para a segunda fase. Uma outra observação importante aqui para vocês. Para a primeira fase, tem um segredo. Olha, isso é uma regra em tudo quanto é instituição que elabora provas e concurso. Isso vai se repetir para a FGV, isso se repete para a FGV. O
que eu quero dizer? Se vocês pegarem questões que já foram elaboradas pela FGV, a FGV já elaborou algumas questões de magistratura no estado, se não me engano, no Piauí, alguma coisa assim, a FGV já elaborou algumas questões na área jurídica. Mesmo as questões elaboradas pela FGV, boa parte das questões vocês conseguem acertar com texto literal de lei.